ele já apresentou, mas eu sou Amanda. Eu entrei aqui no curso de GPP em 2009, e aí me formei ali entre 2012, concluí todas as disciplinas em 2012 e entreguei o TCC em 2013. Durante a graduação, assim, o que me trouxe aqui primeiro, né? Bom, na época adolescente, assim, saí direto do colegial e vim para cá. E aí, basicamente, eu falava, bom, eu gosto de política, gosto de discutir esses assuntos, de entender um pouquinho parte de economia, de política, o que eu podia fazer? Aí, inicialmente pensei em jornalismo, aí falei, bom, mas acho que eu não vou poder atuar tanto quanto eu gostaria, vou só ficar ali na análise, né? Aí eu conheci GPP, pesquisando assim, e falei, ó, bom, vou prestar GPP então. Aí eu prestei aqui, que nem acha, GPP e Ciências Sociais na Unifesp. Aí passei em ambas, mas eu falei, bom, acho que para a atuação que eu quero ter, ainda não tinha muito definido, mas eu falei, acho que eu quero trabalhar mesmo, tenho mais esse perfil profissional do que muito de escrever e tal. Aí escolhi GPP. Em 2009 aqui, então, era um pouco a pretensão. Acho que todo mundo vem um pouco para cá pensando, acho que eu quero mudar o mundo, eu quero melhorar o bairro onde eu moro. Então, a vida inteira eu morei muito na periferia, morava em Guaianazes, minha trajetória inteira lá, criança, adolescência. Então, eu tinha contato com muita coisa. Minha mãe é servidora pública também, então, isso daí me gerou alguma sensibilidade para a escolha do curso. E aí, chegando aqui, eu falei, legal, acho que eu vou poder ter esse contato com coisas que me interessavam na adolescência já, com esses debates de política, de economia, e eu acho que o meu trabalho, de alguma forma, vai poder contribuir para essas coisas questões de desigualdade que me incomodavam desde a infância. E aí fui muito feliz na escolha, porque quando a gente chega, a gente começa a estudar, ter um pouquinho dessa noção das sociais e dos aspectos de gestão, você vê o quanto as coisas começam a fazer sentido de fato. Então, para mim, assim, foi uma feliz surpresa, eu me encontrei, eu achei... A gente vem depois de adolescência direto, né? Acho que, será que vai dar certo e tal. Para mim, eu me sinto privilegiada porque foi uma escolha feliz. Nunca me arrependi de ter feito o curso, nem nada. Com relação, assim, durante a trajetória, né? O que eu fiz? Não cheguei a fazer IC porque eu comecei a estagiar logo. Então, logo no segundo ano de faculdade, eu já estagiei. E aí depois, na hora que a gente for falar da trajetória profissional, eu comento um pouquinho. Mas eu consegui, enfim, eu era uma pessoa muito dedicada, acho que. Então eu tentava, se era um trabalho do curso mesmo, eu tentava pesquisar bastante, ir a fundo. Então eu acho que isso contribuiu, apesar de eu não ter feito a IC. Foi um contato bacana que eu pude ter a partir dos temas. Hoje eu trabalho na Prefeitura de São Paulo. E desde essa época eu procurava pesquisar temas acerca da própria prefeitura. Então, porque era a realidade que eu via ali, onde a gente tinha mais contato e podia, de alguma forma, além de facilitar a pesquisa, acho que o meu trabalho poderia contribuir mais ou ser mais efetivo de alguma forma, né? Então, por exemplo, no TCC eu pesquisei as subprefeituras. Aí eu fui analisar a gestão as diferentes gestões, né? Desde que o projeto foi implementado em 2002 até as transformações que ele teve no decorrer do tempo, até 2012, então 10 anos aí. E aí eu falo, logo na pesquisa eu falo, nossa, como é interessante você conseguir observar essas diferentes nuances e o quanto esses aspectos de gestão às vezes fogem do nosso dia a dia, ou às vezes a gente fica muito focado em discussões teóricas, mas os dois eles se linkam de uma forma muito... eles ficam tão relacionados que você não consegue justificar. E como essas diferentes discussões são também apropriadas por cada campo político de uma forma diferente. Então, acho que ter esse tipo de discussão aqui me ajudou depois na minha trajetória também, ter esse tipo de noção. E, assim, deixa eu ver. Depois, se eu esquecer de algum dos pontos, você sinaliza, tá com ele. Acho que o que ajudou muito na trajetória assim, de formação e que pôde ajudar, isso na graduação, né? Acho que as disciplinas que me ajudam hoje ainda, né? Indicadores de planejamento, de orçamento. Orçamento, às vezes, era uma dificuldade, mas, gente, vocês não imaginam o quanto a gente precisa entender disso. A gente precisa... Acho que
pode até dar mais foco dentro do curso para isso, porque se você consegue entender o orçamento, você consegue negociar melhor as questões, depois, agora eu estou vendo isso mais na prática, né? Mas você consegue ter uma barganha maior para discutir os seus assuntos e, ao mesmo tempo, você consegue entender as coisas num contexto mais amplo. Então, acho que isso foi muito importante durante a graduação. Fora essa sensibilidade que as questões políticas e de sociologia trazem também, senão a gente fica só um gestor assim muito fechado ou fica só um das ciências sociais muito fechado. A gente conseguir transitar por esses diferentes campos, eu acho que é a grande sacada do nosso curso. Aí, terminando o GPP, eu fui trabalhar, aí em 2013 eu comecei a fazer aqui a pós de Psicologia Política com o professor Alessandro, só que aí foi bem... 2014, desculpa. 2015. E aí eu comecei o curso, estava super bacana, tinha a ver com as discussões que eu queria tratar, estava começando a me engajar nas discussões sobre gênero, sobre feminismo e políticas públicas de gênero. Falei, é isso, acho que é super bacana. Comecei a fazer o curso, só que nesse meio tempo, eu estava quase no final do primeiro ano, abri o edital para o concurso. E aí eu falei, eu não vou conseguir me dedicar aos dois. Aí eu tive que abrir mão. E aí foquei no concurso. Depois eu explico um pouquinho melhor. Para estudar mesmo, aquela pegada mais intensa. Aí, no final do ano passado, prestei um mestrado para cá, em GPP também. Entrei no mestrado, aí fiquei até junho com a professora Renata, maravilhosa. Só que foi bem no período em que eu fui nomeada agora em junho. E aí eu não estava conseguindo conciliar, e eu achei que eu não estava conseguindo me dedicar à pesquisa o quanto eu gostaria. Então, aí eu conversei com ela, infelizmente eu abandonei o curso, por essa questão de não conseguir compatibilizar mesmo, que eu sei o quanto é difícil trabalhar e estudar. É muito punk. E, assim, não queria fazer um mau trabalho e falar, poxa, perdi a oportunidade de ter feito um bom trabalho com uma ótima orientadora numa instituição maravilhosa, que eu fiz toda a minha trajetória aqui, né? Então, nesse sentido, deixei o mestrado por enquanto e coloquei para um plano futuro. Deixa eu ver meu tempo aqui. Eu não coloquei para contar ainda, tá? Já deu? Se quiser continuar. Certo. Não, acho que foi um pouco isso. Depois, na trajetória profissional... enquanto isso, eu fiz alguns cursos assim, sobre monitoramento e avaliação de políticas públicas, coisas que eu via que teriam mais utilidade no meu dia a dia no trabalho. Então, como eu estava trabalhando com isso, fiz até alguns de EAD pelo governo federal, que tinha bastante pesquisa e bastante estudos nesse campo. Então, me dediquei a isso e foi muito bom, assim, até hoje tem me servido. Em resumo, acho que o nosso curso dá muitas possibilidades de caminhos para a gente seguir. Às vezes a gente fala, nossa, eu não me aprofundei em nenhum... É uma formação tão generalista que eu não me aprofundei em nenhuma das temáticas e aí eu não sei o que eu vou querer trabalhar. Só que as coisas vão surgindo, sabe? Então, não fiquem muito apreensivos. Não sei, que ano que é essa turma? Então tá. Às vezes a gente fica muito apreensivo. Nossa, eu sei um pouco de tudo, mas não sei nada, né? Só que um pouco de tudo, às vezes, é necessário para você conseguir até se articular melhor e ter uma entrada melhor nos diferentes campos. Então, você consegue conversar bem com o pessoal só das sociais, pessoal que está lá planejando política pública, assim, mais mirabolante, pessoal que está na execução, no administrativo, no financeiro, com o jurídico. Então, acho que é muito rico e acho que a gente tem que aproveitar muito isso. Então... Boa noite, pessoal. Eu sou o Daniel, sou da primeira turma de GPP e fiz o curso em 4 anos e meio. E como que eu caí, né, digamos assim, em GPP? Anteriormente a GPP, eu imaginava que eu seguiria na área de exatas. Fiz um curso técnico em eletrônica, acabou não dando muito certo, acabei não gostando. E aí eu entrei em GPP a partir do momento que eu comecei a trabalhar, prestei um concurso, né, a parte administrativa no IANSP. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava lá no IANSP, trabalhava com atendimento, né, então
vendo, quando você trabalha no atendimento, você trabalha na ponta e você vê diversas questões que posteriormente eu vi que faziam muito sentido em relação à prestação de serviço e às políticas públicas. E aí essa percepção que eu tive a partir do trabalho que me levou a pensar, porque depois que eu terminei o curso técnico eu estava meio desorientado, não sabia para que caminho seguir. A partir do momento que comecei a trabalhar na ponta, que veio a possibilidade, bom, tem que fazer algo relacionado à questão pública, sem administração pública, administração hospitalar, alguma coisa que tivesse a ver com aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E foi bem no período que saiu o curso de GPP. E aí o curso foi muito útil para mim, né? Foi muito rico, me fez entender várias coisas que aconteciam no meu próprio ambiente de trabalho, embora não conseguisse aplicar, né? Porque era apenas a ponta, ali muitas coisas você não consegue naturalmente aplicar, porque você está muito distante de decisões que elas têm um nível mais centralizado. E aí eu fiquei, mas apesar de tudo isso, né, era um trabalho que você, pelo menos eu via que tinha alguma relação, digamos assim, com concurso, não era, é um trabalho meio cansativo, não é uma coisa, pelo menos a mim naquele momento não me agradava muito, mas eu fiquei lá 3 anos e meio e aí eu passei a trabalhar posteriormente no banco, né, no Banco Público, a antiga Nossa Caixa. E aí nesse momento que eu comecei a trabalhar no banco, vi que não tinha, pelo menos do meu ponto de vista, né, naquilo que eu esperava. Não tinha muito a ver com o tipo de serviço que eu imaginava, a relação com o curso acabou se distanciando, né? Eu acabei não encontrando muitas conexões naquilo que eu vi aqui na graduação e a relação com o trabalho. Para mim, as coisas acabam ficando meio desconexas. E no final do curso, um pouco antes, né, do final do curso, eu terminei o curso em junho de 2009, e aí em março, abriu o concurso na Secretaria era a antiga Secretaria de Gestão do Estado, concurso de especialista em políticas públicas. E aí, a partir daí, eu prestei esse concurso, teve curso de formação, mais 480 horas, e estou lá até hoje. A Amanda comentou da questão daquela percepção ou melhor, aquele desejo de mudar o mundo, né? Você tem um pouco, né? Acho que todo jovem tem um pouco disso, né? E muitas vezes isso leva mesmo a pensar possivelmente em questões públicas. Mas para mim essa questão eu tinha um pouco imaginava que teria muitos problemas, né, para fazer coisas, né? Então essa questão de mudar o mundo para mim, eu sempre tentei falar, bom, eu sei que as coisas não são, possivelmente o mundo não vou conseguir fazer muitas coisas, mas apesar disso tinha uma expectativa positiva, né? E quando você entra na máquina pública, você vê que você não vai mudar o mundo, e para você mudar uma pequena cadeira de lugar, pode ter muito transtorno e dificuldade. O curso, acho que a maior riqueza dele é a interdisciplinaridade. Isso daí acho que é fundamental, essa questão de você ter diversas áreas que você pode, ainda que você não se aprofunde nas áreas, você consegue dialogar com todas essas áreas. Isso é muito, muito importante na trajetória profissional. Porque lá, por exemplo, lá onde eu trabalho, também, né? Pelo menos por enquanto ainda é assim, e espero que continue sendo uma carreira multidisciplinar, livre para qualquer formação. Então, nas equipes, como os problemas, né, eles têm
são multidimensionais, você consegue dialogar com várias as equipes, independente da formação. Isso daí, acho que, reforçando, acho que é algo mais rico que o curso possibilitou e no desenvolvimento do trabalho, nas diversas etapas que o trabalho ocorre, você consegue sentir que o curso fez todo o sentido. Durante o curso, eu não, pelo fato de eu estar paralelamente aos estudos, eu trabalhava, né? Então não me aproximei das questões de iniciação científica, por exemplo, não foi possível conciliar isso daí, porque o trabalho e o estudo é pesado, é pesado, né? E aí você acaba, enfim, você vai e faz o possível, né? Mas o possível não é necessariamente aquilo que é o desejado ou requerido, né? O necessário. Então, essa questão acadêmica, nesse momento, ela não foi contemplada. Bom, aí, voltando à questão profissional, os trabalhos lá desenvolvidos, eles têm, como que eu poderia colocar? Tem tanto questões de ponto de vista um pouco mais estratégico, contra outras questões que não são tão estratégicas assim, mas também são importantes para a administração. Acho que um trabalho do qual eu não participei, mas acho importante destacar da carreira, que foi, por exemplo, o pessoal da carreira esteve muito envolvido, por exemplo, na reformulação do Detran, né, que passou por um processo de reformulação grande, e o pessoal da carreira esteve envolvido nisso. Acho que é uma das referências que tem a carreira em relação ao desenvolvimento dos trabalhos. E aí ficou sempre há uma questão, né, de que o quanto que você coloca no teu trabalho está no nível mais estratégico ou no nível mais intermediário. Essa é uma questão que é sempre colocada e muitas vezes quando você tenta pensar apenas no nível estratégico, por diversas razões você não encontra amparo, né, dentro do próprio governo para pensar coisas desse porte, então acaba sendo no nível mais intermediário do desenvolvimento dos trabalhos. Os trabalhos lá que eu desenvolvi, das equipes que eu participei, uns foram relacionados à questão de gestão, de apoio à gestão de um órgão, que foi o da Secretaria de Justiça, o SICS. Também teve trabalho relacionado a outra coisa que é importante colocar, que existem demandas, né? Demandas que surgem, que não necessariamente são estratégicas, mas surgem de acordo com como poderia colocar? Com o entendimento do gestor daquele momento, né? Então, em certo momento, foi dito que tínhamos que fazer pesquisa sobre, ou tentar desenvolver um trabalho sobre os sistemas de atendimento ao cidadão. E aí foi feito algum desenvolvimento de algumas coisas, mas acho que é bom colocar que muitos trabalhos, ou alguns pelo menos, eles começam e se perdem, né? Não tem a continuidade desejada. E atualmente eu estou trabalhando num projeto da Secretaria de Saúde com regionalização. É um trabalho que parece que vai ter uma continuidade um pouco maior.
depois que eu estava lá no trabalho, cerca de uns 3 anos, uns 3, 4 anos, não, uns 3, 4 anos, eu comecei um mestrado em Planejamento de Gestão do Território na UFABC e eu passei a estudar resíduos sólidos, né, de consórcios intermunicipais de resíduos sólidos. No trabalho não tem conexão direta com isso, né? Não na parte profissional não mexo com resíduos sólidos, mas achava importante trabalhar. Acho que quando você tem um elemento central de políticas públicas, dá a possibilidade de trabalhar com diversas áreas, diversas situações, sem grandes crises, né? E aí eu terminei o mestrado o ano passado e agora eu estou fazendo um outro curso que também não tem nada a ver com o que eu fiz no mestrado. Estou fazendo curso na Unifesp de Informática em Saúde. Tem uma proximidade já que sou na Secretaria de Saúde, pode ter alguma proximidade, mas não diretamente com o trabalho lá, que está mais voltado para de regionalização. O curso, de toda essa trajetória, acho que o curso ele contribuiu bastante, possivelmente acho que nas escolhas, assim, né? De você como você é um generalista, muitas vezes você não tem, pelo menos eu, né? Não tem muito apego direto a só determinada área, né? Eu gosto de, sei lá, de meio ambiente, vou trabalhar sempre com meio ambiente, né? Não, tem possibilidades diversas e isso eu acho que é muito importante você, a partir do desenvolvimento de uma questão central, que são as políticas públicas, você consegue se deslocar por diversos segmentos que tem dentro do governo. Então, hoje eu estou desde junho, na verdade, na carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura de São Paulo. Eu já trabalhava na gestão municipal, só que eu estava em cargo comissionado, e à época eu trabalhava na Secretaria de Mulheres como assessoria de planejamento. Então, eu estava envolvida com questões de elaboração da proposta de orçamento, por exemplo, o monitoramento do programa de metas, a criação e o monitoramento das ações da secretaria com os indicadores. Então, a gente tinha que criar os indicadores e fazer o acompanhamento deles no decorrer do ano. Atividades como essa eram mais ou menos as principais, fora o suporte que você acaba dando para o planejamento das áreas e o acompanhamento das ações em relação ao planejamento estratégico, né, estruturado. Então, essa primeira experiência, então, quando eu prestei o concurso, eu já estava na gestão e isso me ajudou um pouquinho a contextualizar melhor as questões. Mas o que auxiliou, acho que bastante mesmo, eu resgatei todos os materiais da graduação para estudar. Então, eu não tinha jogado as coisas fora, né? Abri meu baú lá e busquei tudo. E acho que foi um concurso muito bem desenhado para selecionar pessoas que atuassem no campo de públicas e que tivessem uma formação específica. Tanto é que a gente tem muita gente de políticas públicas da UFABC, do mestrado ou da formação. Daqui nós tivemos 15, né, entre mestrado, acho que eram 12 da graduação e 3 do mestrado. E eu acho que foi feliz em selecionar pessoas com esse perfil. E também um desenho bem bacana. Então, resgatei muito, foi muito útil todo o conteúdo que a gente tinha na graduação para lá. Alguns mais, outros menos, mas de forma geral pincelava tudo. Essa carreira é uma carreira nova também, foi desenhada na gestão do Haddad e com 200 vagas só. Então, que abriram 200 vagas com a formação geral. Então, você podia ter qualquer nível superior. Mas acho que eu senti que selecionaram pessoas que, de alguma forma, tinham já uma atuação, enfim, uma trajetória no campo de públicas.
Hoje, como está organizado? A gestão, ela centraliza a gestão da carreira e as pessoas atuam descentralizadamente nas secretarias. Então, a gente fica lotado em várias secretarias, uma parte fica na gestão e atua com... A diretriz sempre foi atuar com projetos estratégicos. Então, por exemplo, uma diretriz comum para todos hoje é atuar com a reestruturação de todas as secretarias que está acontecendo, programa de metas e elaboração do PPA. Então, são os 3 projetos estratégicos que todos os APPGGs têm que estar envolvidos de alguma forma, além das atividades que, eventualmente, a secretaria em que ele está lotado indique como prioritária. E aí, a gente tem um plano de trabalho que a gente faz, a partir de um plano de atuação que a própria secretaria determina, como dos assuntos que são prioridade, das áreas que precisam, e que normalmente tem a ver assim, com redesenho de processos administrativos, gestão mesmo, planejamento, orçamento e a melhora da qualidade da gestão. Então, eles têm um acompanhamento, então, por exemplo, a cada 45 dias a gente conversa com o secretário adjunto da gestão, que é a pessoa mais estratégica, que está mais próxima de todo mundo, tem uma equipe que faz a gestão da carreira, então acompanha. A gente tem produtos para entregar semestralmente, tem uma avaliação contínua e é muito assim, trabalhar por empreitada. Então, agora, a minha dedicação integral acabou PPA semana passada, graças a Deus, porque eu estava absolutamente maluca. Tinha dia que eu estava saindo de lá 11 horas da noite, assim, dedicada para conseguir atender aos prazos. E... é um pouco isso, acho que isso é bacana, envolver em projetos estratégicos, ter um acompanhamento próximo da Secretaria de Gestão e, ao mesmo tempo, eles, de alguma forma, a Secretaria de Gestão conseguir sensibilizar as outras secretarias que a gente precisa estar envolvido em projetos estratégicos, senão não tem muito sentido, que é, de alguma forma, para garantir a continuidade das ações nas mudanças de gestão, né? Pode ter esse trânsito como o EPP tem, não sei, tinha, né? Acho que era um pouco o desenho. Mas é um pouco nesse sentido. Como está organizado, já expliquei. A expectativa. Bom, como eu fui nomeada agora, mas eu estava muito próxima, porque como assessora na Secretaria de Mulheres, eu trabalhava diretamente com as APPGGs que estavam lá também. E, assim, eu acho que durante esse período, eles estão conseguindo cumprir, do que eu tenho acompanhado nesse 1 ano e meio, estão conseguindo atender bem a essa perspectiva de deixar essas pessoas lotadas em áreas, normalmente no gabinete ou áreas de planejamento, assim, áreas estratégicas envolvidas com questões estratégicas. Então, a ideia é a gente dar um apoio metodológico, como se fosse um aspecto mais de gestão mesmo, para as áreas fins. Então, isso é uma queixa também, porque, por exemplo, o cargo é analista de políticas públicas e gestão governamental. E o foco acaba sendo muito a gestão governamental. Os que gostam mais de pensar a política pública fim, enfim, lidar mais com as questões de debate e tal, eles ficam um pouco à margem e aí não conseguem ficar tão envolvidos com essas questões. Isso é um ponto que muitos salientam, que inclusive já levou algumas pessoas a saírem da carreira. O meu colega lá em Direitos Humanos mesmo, passou em 2º lugar no concurso, muito competente, mas ele não estava feliz. Ele falou, burocracia não é muito para mim, não. Então, ele fez direito e tal e caiu fora. Há pouco tempo, há 2 meses. Então, nesse sentido, é um pouco. A minha expectativa, como eu queria mais trabalhar com gestão e planejamento, para mim, eu estou muito satisfeita, estou feliz lá onde eu estou, conseguindo me envolver nos projetos que eu acho bacana, mas quem tinha essa pretensão mais política pública ficou um pouco frustrado. Pelo menos no desenho que está agora. Como eu já, acho que um pouco eu indiquei, contando sobre o estudo, né, para fazer o concurso. Começa de novo para a gente... Tá. Bom, com relação à carreira e à formação, nossa, no que contribuiu, no que está sendo muito útil, gente. Coisas... PPA, eu lembro direto do Coelho, ainda encontrei com ele esses dias, por lá, falei, professor, estou trabalhando com PPA, programa de metas. Estava até com uma faixinha assim. Nossa, gente, eu era PPA naquela secretaria. Porque isso que foi legal, porque a gente vem com essa pegada de gestão,
mas a gente tem a noção, pela nossa formação interdisciplinar, que você precisa ouvir muito as pessoas, quem está lá na ponta e quem está numa posição mais estratégica, que as pessoas que estão trabalhando, elas vão poder dar mais subsídio. Inclusive, a gente teve um feedback positivo, porque a gente se envolveu com todas as áreas e ouvimos todo mundo. Então, foram 3 meses muito intensos, de junho, julho, agosto... Não, então foram 4 meses. Junho, julho, agosto, setembro. E aí era um feedback positivo das áreas. Poxa, eu tô sendo incluído no processo de pensar o orçamento da secretaria e também no gabinete, a gente perceber que os projetos das áreas estavam espelhados na proposta mesmo, o que era um pouco... Às vezes não acontecia porque era só o pessoal do financeiro que fazia e o pessoal do planejamento ficavam mais isolados, assim. Então, nesse aspecto foi legal, a gente teve um feedback positivo já. Para o concurso, como eu me preparei? Como eu falei, infelizmente eu saí da pós que eu estava fazendo aqui porque eu estava bem numa época de entregar trabalhos, aí eu conversei com a professora Alessandra e falei, professor, estou adorando o curso, mas... Não, eu vou ter que me dedicar a isso, porque eu acho que é a chance que não vai abrir 200 vagas para executar exatamente o que eu me formei para fazer. E aí eu arrisquei, né? Eu falei, poxa, estou deixando a pós para o concurso. Mas eu fui privilegiada aí, então tirei férias, estudei incansavelmente, tinha um canto assim. Para essas empreitadas, assim, acho que eu consigo ser um pouco mais disciplinada do que no geral. Então, tinha todo o material organizado, eu estudava nas minhas férias, assim, das 6 da manhã às quase 10 horas da noite, por aí, ficava direto, só parava para comer, enfim, dar uma espreguiçada. Então, foi muito intenso, muito mais para lembrar das coisas que a gente já tinha aprendido, já tinha tido contato, e menos para aprender coisa nova. Então, por isso que eu acho que é importante a gente aproveitar muito, assim, a graduação, porque às vezes não estava falando de alguma coisa totalmente nova para mim. Eu sabia o caminho para pesquisar. E isso ajudou também. Então, nesse aspecto é muita disciplina. Disciplina. Ali, 1 mês, disciplina total. E aí, deixa eu ver. Os conteúdos, como eu já falei, eram muito relacionados com o que a gente estuda aqui. E a impressão de como a pós. Infelizmente, eu tive que deixar o mestrado e eu acabei interrompendo a pós que eu estava fazendo aqui também, que pretendo retomar em breve. Acho que é visto com bons olhos, com certeza, principalmente porque para estar envolvido com temas estratégicos, é interessante que as pessoas sejam muito bem qualificadas. Então, o pessoal da carreira como um todo é super qualificado, muita gente com mestrado, com doutorado, com pós-graduação e bem formado, assim. Então, acho que ajuda. Eu tive um pouco de resistência, porque no momento que eu entrei, estava numa transição bem bagunçada lá a secretaria, mas hoje eu acho que eu não teria resistência, só que para aquele momento não deu. Vou retomar mais adiante. Então, acho que... Deixa eu ver se faltou alguma coisa. O que faltou no curso? Olha, para o concurso, acho que não faltou nada para prestar o concurso. Tinha uma parte assim, eu acho que falta, que a gente poderia se dedicar mais, porque eu estou sentindo essa dificuldade hoje na minha atuação mesmo, é ficar mais próximo de orçamento. A gente tem as aulas, mas, não sei, na dinâmica que a gente tem, não é uma coisa que eu cheguei muito apropriada. Então, muito eu estou aprendendo do zero, assim. Tive contato, mas é aquela pincelada, né? Então, isso eu acho que poderia ser investimento. E, gente, aprendam, eu sei que não é para o curso, mas façam cursos paralelos de Excel e de trabalhar com planilhas, porque também é super necessário. Até se a gente tivesse um apoio maior para esses tipos de curso, seria muito útil e vocês vão usar muito se decidirem entrar nessa parte, assim. Então, acho que é mais isso, orçamento, planilha. É que eu estou mais vivo na memória agora, porque eu estava lidando com isso foram as dificuldades que mais bateram a porta. Mas, no geral, o que eu acho mais bacana é isso que o Daniel falou, de que até essa perspectiva interdisciplinar, eu conseguia transitar muito facilmente entre o pessoal que estava fazendo os contratos ali, que às vezes não estava muito entendendo para que ele estava fazendo. Então, era uma ponte entre mesmo as áreas técnicas e o administrativo, e o gabinete e as áreas técnicas e o administrativo. Então, foi assim, um caminho bem bacana e que o curso dá muito subsídio para a gente fazer. A gente é treinado desde o início para isso.
Bom, falar um pouquinho da carreira de EPP no governo do estado. Primeiro é importante destacar que na época do concurso, a expectativa eram 500 vagas, né? 500 vagas para o concurso e foi aberto o concurso à época para o preenchimento de 150 vagas. E aí, a partir das provas, aí teve um curso de formação de 480 horas em 3 meses, algo muito intenso. E aí, no ano seguinte, a gente começou a trabalhar. Dos 150 que fizeram o curso, hoje, temos apenas 74 na carreira. Por diversas razões, as pessoas optaram por sair da carreira, né? Desde questão salarial, questão de algum cargo comissionado mais importante, ou também como tinha pessoas de diferentes áreas de formação, outros preferiram voltar à sua área de origem, eventualmente, mas é uma questão a ser considerada e deve ser enfrentada em algum momento pela secretaria e pelo governo de uma forma decisiva que pode determinar qual direção que a carreira deve tomar nos próximos anos. Se essas vagas elas vão continuar, se não, qual que é a perspectiva que o Estado tem para isso. E se considera que essa carreira é importante ou não, e de que forma, e se é importante, qual a melhor forma que ela deve atuar. No trabalho, desenvolvimento do trabalho, sempre teve uma questão inicial que desde o curso de formação se colocou, como que deveria ser a alocação dos EPPs, né? Sempre tinha a perspectiva ou vai centralizar todo mundo na secretaria, a partir daí ir para os órgãos, ou se vai já direto distribuir para os órgãos. Isso tinha debates entre nós, né, durante o período do curso de formação, e acabou prevalecendo, de certa forma, a ideia de centralizar na Secretaria de Gestão à época, ou atualmente Secretaria de Planejamento, e depois, de acordo com demandas dos órgãos ou de interesse da Secretaria ou do governo de uma forma geral, descentralizar ou levar as pessoas para desenvolver aquela determinada atividade e tarefa que elas estavam designadas. Esse modelo passou por diversas, não diria crises, mas diversas discussões, né? Foram feitas diversas discussões se era a melhor forma de atuação era essa, porque muitas vezes centralizando e a forma, quando ia descentralizar, a negociação feita com os órgãos acabava tendo uma dificuldade na negociação com os órgãos setoriais para que recebessem os EPPs, né? Então, tinha uma dificuldade do que era o trabalho dos EPPs, o que seria feito. Também tinha uma certa resistência interna da burocracia, tanto de alguns comissionados, quanto de alguns que já eram de algumas outras carreiras, sobre qual que era o trabalho a ser desenvolvido pelos EPPs. Hoje, a forma como é feito o trabalho, um instrumento que tem sido aperfeiçoado ao longo dos anos, através de um plano de trabalho, né, vem a demanda, e as equipes desenvolvem o plano de trabalho e pactuam-se com as equipes e com os órgãos, né, tanto a Secretaria de Planejamento quanto do órgão que vai receber os EPPs.
E esse plano de trabalho tem os produtos a serem entregues, prazo e todas essas questões. E, no final, esse plano de trabalho, ele conta ele faz parte, na verdade, a execução desse plano de trabalho faz parte de um dos indicadores da bonificação por resultados da secretaria, de acordo com o nível, o grau de execução do plano de trabalho do que é proposto, tem um percentual disso que faz parte, que compõe o indicador para a bonificação dos resultados da secretaria. A expectativa inicial minha na carreira, eu estava extremamente otimista com a carreira. Tinha acabado a graduação, terminei a graduação em junho, em agosto já comecei o curso de formação, então estava com a expectativa altíssima em relação ao que poderia ser desenvolvido, pensar em planejamento de políticas públicas, em avaliação, tanto nas questões de trabalhar em área meio, nas próprias secretarias de planejamento centralizado, como trabalhar nos setoriais. E conforme vai passando o tempo, a expectativa, conforme você vai conhecendo melhor a máquina, vai conhecendo os entraves, o que dificulta a execução dos trabalhos, a tua expectativa já não é mais a mesma, né? Você vê que você já começa, né, a enxergar melhor alguns gargalos, algumas dificuldades, consegue identificar atores-chave que podem contribuir ou não para que aquele trabalho ou para que a carreira em si ela possa se desenvolver da forma inicialmente pensada ou mesmo retroceder em alguns aspectos. Para o concurso, eu confesso que eu não parei muito para estudar, porque, como eu falei, eu estava terminando a graduação, então não tive como fazer como a Amanda fez, de parar para... Ou eu terminava o curso, porque se eu não terminasse o curso, não teria como ser... Não teria como ser, né, participar do concurso. Então, meio que, nesse sentido, o curso foi muito positivo, né, porque você resgata, né, tanto na prova quanto no curso de formação, você resgata as coisas que você viu durante o curso, e isso daí foi muito importante. E o concurso também, embora o conteúdo dele naturalmente tem pessoas que não são da área, né, são concurseiras mesmo, né, não apenas são da área, mas são concurseiras mesmo, e nada contra os concurseiros, acho que cada um sabe a trajetória que segue, mas para o curso ele contribui muito para o desenvolvimento na preparação para o concurso, embora a minha dedicação não tenha sido muito intensa, como a Amanda, por exemplo. Em relação à qualificação profissional, o entendimento que o Estado tem em relação ao desenvolvimento acadêmico e a busca por formações, algumas pessoas, eu diria que elas tiveram a felicidade de conseguirem trabalhar, se especializar em determinadas áreas e trabalhar com aquilo que elas se especializaram, outras não. De modo geral, não tem, por exemplo, nenhum incentivo financeiro, por exemplo, para
para o teu desenvolvimento acadêmico, você faz porque você Financeiro também não financeiro não tem nenhum tem apoio moral. um apoio moral, e aí é importante também que, pelo menos na época que eu fiz, eles têm liberação para o estudo. Isso daí é importante frisar que isso daí, pelo menos naquele momento que eu fiz, não tive grandes problemas com relação a isso. E as pessoas, elas têm boa formação. Vários colegas têm doutorado, mestrado, especializações, mas eu acho que deveria ou poderia ter um incentivo, não necessariamente financeiro, mas em relação a na própria desenvolvimento do trabalho, é algo que eu sinto falta lá. Se você quer alguma especialização, quer em alguma área, faça por conta, né? Porque não tem, do ponto da perspectiva interna, uma política de recursos humanos que contemple a capacitação ou incentivos para cursos de pós-graduação. Então, as pessoas sentiram necessidade no trabalho de fazer alguma dificuldade para um determinado tema, a pessoa por si, ela foi atrás e conseguiu o curso de forma independente e totalmente desvinculada da secretaria. Algumas iniciativas naturalmente acontecem, mas esporádicas, umas se desenvolvem um pouco mais, outras menos, para que as pessoas se aperfeiçoem, né? Recentemente teve alguma iniciativa nesse sentido, mas me parece que não é algo muito forte, né? É algo que precisa ser melhor trabalhado, melhor desenvolvido, a formação, porque se for pensar o curso, o grande curso que a gente teve foi o curso de formação antes de adentrar o setor público. Depois que adentrou a máquina, muito pouco, né? Tem uma certa desvinculação, né? Ou uma separação entre a parte, claro que as pessoas elas sabem, mas de acordo com não é nada algo direcionado com as necessidades da secretaria, né? Então, se a secretaria sente necessidade de algo, acho que algo que deveria ser melhor, deveria atuar melhor, era proporcionar que as pessoas se capacitassem em algo que fosse de interesse dela. É algo que, pelo que eu vejo, ainda está de forma incipiente, né? É algo que precisa melhorar. Tem alguma coisa? Tá, o que faltou no curso? Bom, faz muito tempo que eu vi a grade nova, ela é bem diferente da inicial, né? Do curso, infelizmente, né? Tá bem melhor do que naquela época, mesmo porque a primeira turma, né? Algo quase, não é experimental, mas é algo quase assim, né? Algo que ainda ainda está em formação, mas é o ônus de ser da primeira turma. Mas acho que algo que talvez fosse importante ser colocado, acho que poderia ter no curso algo, não sei se na grade nova tem isso, mas algo relacionado a processo de negociação, né? Negociação nas políticas públicas, né? Ou como é que você negocia Muito legal. determinado próprio processo de formulação, planejamento, tem várias negociações, idas e vindas. Acho que isso daí fortaleceria, acho que poderia ser um diferencial. Concordo. Não falei, mas estou totalmente representada. No curso, acho que é algo que poderia ser, a coisa que me vem à mente inicialmente é isso.